escutei tocar instrumento de sopro. E o meu quarto começou a ficar um aroma cheiroso. As paredes do quarto parecia que ia vir abaixo. E aí eu comecei a chorar. E quando eu levantei a mão, eu senti que alguém tocou na minha mão e disse para mim assim, ó, eu sou o teu pai. Irmãos, presta atenção comigo nesse testemunho aqui, porque eu tenho certeza que ele vai edificar a sua fé ainda mais. Depois eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com mais amigos e mais pessoas e, é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Veja comigo esse vídeo até o final. Eu tive um sonho com 24 anos. Eu estava na Praia de São João do Ivaí, Paraná. Eu fiquei 5 anos na Praia por causa da minha... eu tinha problema de dicção na voz e problema de coordenação motora. Então eu passei a frequentar, mas as pessoas me conheciam como o Marcos da APAI. Pastor, eu fui o único aluno que dormiu naquela escola, porque chegou um momento que eu não tinha mais aonde dormir e a escola me acolheu. Com 25 anos eu estava indo para uma sessão de fisioterapia. E aí eu vi uma garotinha de 5 aninhos andando numa bicicletinha. Meu Deus, quando eu vi aquela garotinha, 5 aninhos, pedalando aquela bicicletinha, que coisa fantástica eu achei. O seu cabelinho solto, e ela pedalava, e ela ia lá e voltava. Eu parei e comecei a observar. Eu comecei a chorar, falei, Deus, eu quero andar num negócio desse aí. E aí, irmãos, eu não fui para a escola, eu voltei para o meu quarto. Eu morava num quartinho de 2 por 2. Não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. Morava de favor. Foi na época que eu passei a comer 4 anos mandioca pura para sobreviver. Voltei para dentro do quarto. Aquele filme daquela criancinha não saía da minha cabeça. E eu disse, não, eu quero andar de bicicleta, mas cadê a bicicleta? Tive um pensamento maravilhoso. Depois de meio-dia, vou sair casa por casa para ver se alguém tem coragem de me emprestar uma bicicleta. Quem é que vai ter coragem de emprestar uma bicicleta para alguém que não sabe andar e para alguém doente, irmão? Meio-dia, casa por casa. E daí, assim eu fiz, irmão. Batia na primeira casa, o cara saía lá de fora. O que foi, Antônio? Escuta, eu estou procurando quem pode me emprestar uma bicicleta. O cara fechava a porta. Você está doido? Vai embora da casa, rapaz. Sabe nem andar ainda. Amém, Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Ia para outra casa e nada. 4 horas da tarde. Era não. Vai embora. Olha o teu jeito, Antônio. Você não pode pensar nisso. Resumindo, 6h20 da tarde, eu estava cansado, com fome, mas eu estava com aquele filme na minha cabeça da bicicleta. Bati na última casa, um jovem saiu e me atendeu e disse assim, oi, Antônio, o que você quer? O que você precisa? Falei, olha, eu estou desde meio-dia batendo em casa para ver se alguém pode me emprestar uma bicicleta. Ele falou para mim assim, você sabe andar? Aí o que eu falei para ele? Falei, não sei, mas eu vou aprender. E ele falou para mim assim, Antônio, tem uma bicicleta que eu não uso mais, eu vou doar para você. Ele foi lá, pegou a bicicleta e veio na sala e mostrou para mim. Aí ele me disse assim, só, Antônio, é uma bicicleta diferente, é uma bicicleta de velocidade, é uma bicicleta, os pneus dela é diferente, o guidão dela é diferente, e ainda como ele praticava velocidade, ela tinha ainda 2 sapatilhas coladas no pedal. Ele foi bem claro, você aceita? Eu falei, é claro que eu aceito. Eu falei assim, meu amigo, é dessa mesmo que eu quero.
Ele me doou aquela bicicleta, eu levei ela para casa empurrando. Oh, irmão, aquela noite eu não dormi. A cada meia hora eu levantava para passar a mão na bicicleta. Oh, noite longa. Amanhã chegou, levantei, sem tomar nem um copo d'água. Orei, falei, Senhor, abençoa eu, Deus. Eu não sabia que o meu plano de angústia ia começar. Eu não sabia que eu estava prestes a passar pelo maior deserto da minha alma. Essa história pode ser hilária da forma como eu passo para você, mas foi muito dramático ali naquela cidade. 6 horas da manhã eu levei a bicicleta para a rua, fiz uma oração a Deus. Pai, na tua mão eu entrego meu espírito. Senhor, não arranca de mim o meu desejo, o meu sonho. E aí eu fui tentar montar nela. Colocava o pé, antes de eu colocar o pé para cima, ela caía, eu caía junto com ela. Levantava de novo, tentava de novo. Foi mais ou menos umas 2 horas só para tentar passar o pé para lá. E começava, irmãos, a cair naquela manhã, naquela tarde. Meu Deus, eu vou resumir a história. 40 dias depois, quebrou as 10 unhas do meu pé. Meu rosto estava irreconhecível. Aí chegou a hora dos irmãos, os amigos da igreja, o bicicleteiro que era o obreiro da nossa igreja. Os irmãos diziam assim, Antônio, para, você vai morrer, Antônio. O negócio não é para você. Tira a sapatilha. Não vai tirar nada. Deixa assim mesmo. A bicicleta destruía tudo, levava lá no bicicleteiro e eu tinha que brigar com ele para ele consertar para mim e tinha que ser na faixa, no 0800, porque eu não tinha como pagar, irmão. Mas depois de quebrar os dedos do pé, até aí estava normal. Mas depois dos 40 dias começou a quebrar a perna direita. Vou lá no hospital, o médico engessa, manda ir para casa, agora morando sozinho, num quartinho de 2x2 com a perna quebrada, sem condições de fazer uma comida, o banheiro gelado lá fora, a minha cama era 2 cadeiras de pau, uma na frente da outra. O médico mandava ficar 45 dias com gesso, eu não aguentava, ficava uma semana só, jogava uma caneca d'água no gesso, o gesso ficava molinho, eu catava uma faca, cortava aquele gesso, catava a magrela e ó, nela, e ela, pô, Antônio, tá lá o corpo estendido, levantava de novo, e aí quebrava o braço esquerdo, de novo para o hospital, e isso começou a causar uma comoção grande na minha cidade. Na igreja, as pessoas nunca vão incentivar você quando você está diante de um sonho, mas as pessoas vão desmotivar você. As pessoas diziam assim, ó, pelo amor de Deus, para com isso, Antônio. Eu ia para o hospital quando, depois que eu quebrei a perna direita, o braço esquerdo, o braço direito, as 10 unhas dos pés, o tornozelo, começou a quebrar as costelas. Aí, eu fui para o culto, todo arrebentado, maltrapilho, porque não tinha roupa para colocar no corpo, irmãos. Irmão, eu não reclamo de nada que eu passei, porque foi eu que tinha que passar. Eu fui abandonado pelos meus irmãos, eu tinha saudade da minha mãe, eu chorava escondido de noite para ninguém ver eu chorar. Aquela coisa assim, parecia que eu ia morrer. Às vezes, eu pegava uma Bíblia pequenininha, ia para o meio da roça, para não ficar perto de gente, perto de pessoas, porque eu tinha que ter um momento com Deus, eu tinha que me rasgar e mostrar para aquela cidade que um dia Deus ia revolucionar a minha vida, e que eu não ia depender de ninguém ali de mão humana para me abençoar não, irmãos.
Porque, infelizmente, eles olhavam para as aparências, olhavam o meu jeito de andar. Alguém me empurrava numa cadeira de roda ali naquela cidadezinha. Eu era um menino totalmente fora do padrão que a sociedade gostaria de ter, irmãos. Lá no hospital eu chorava dizendo: Senhor, se o Senhor não for na minha vida, Pai, quem é que vai ser? Eu sinto fome, eu sinto dor, eu sinto falta de conversar com alguém, Senhor. A minha vida, irmão, sempre foi só eu e Deus. Eu fui para a igreja, eu já tinha me curado já do braço, da perna. E aí eu fui para a igreja, e aí a igreja cheia, e eu escuto uma oração no corredor, entrando pelo corredor, escutava as irmãs orando assim, ó: ô Senhor, abençoa o Antônio Marcos. Deus, tira o sonho da cabecinha dele, Senhor, ele está tudo quebrado. Ô Jesus, ele vai morrer. Eu escutando a abençoada orar: ô Deus, tira essa bicicleta da cabeça dele. E do lado dos irmãos, eles confirmavam a oração dela. Amém, Senhor. É verdade. Ô irmão, eu dei um grito tão grande ali. Toda ação gera uma reação. Eu gritei no corredor, falei: Deus, não vai apagar o meu sonho coisa nenhuma, não. Apaga o sonho deles, o meu não. Eles ficaram envergonhados. No próximo domingo, eu recebi um convite para mim almoçar no sítio. 9 km, estrada de chão. Falei: eu vou de bike, mas eu vou empurrando ela. Saí mais ou menos umas 8 horas da manhã e fui empurrando a bicicleta, calou ideias. E saí fora da cidade, e vai. Entrei naquela estrada de chão, mais ou menos umas 11 horas da manhã. Estou passando, tal, sol quente, avistei uma montanha. Eu tinha tanto desejo de poder andar de bicicleta, que quando eu via alguém andar de bicicleta, minha boca enchia de água. Para mim era mais gostoso dar uma volta de bicicleta do que andar numa Ferrari. Avistei aquela montanha e me veio um pensamento maravilhoso: eu vou subir lá em cima daquela montanha e vou montar de lá para cá. Você pensa que ter um sonho realizado é fácil, querido? Gera ferida, gera sem dormir. Tinha uma corda amarrada no cano da bicicleta, desamarrei aquela cordinha. Olha a loucura que eu fiz ali. Amarrei aquela corda na minha calça e uma ponta da outra corda eu amarrei no cano da bicicleta. Consegui levar ela lá em cima. Depois de mais de 1h30, cheguei lá em cima, irmão. Desamarrei a corda, coloquei ela de pé. Eu já conseguia montar na bicicleta já. Quando eu soltei os freios, ela começou a descer comigo, morro abaixo. Eu só lembro de uma coisa: eu abracei com ela e ela abraçou comigo. E o garfo quebrou, fiquei todo esbagaçado. Estou lá caído numa vala, lá num buraco lá. O vizinho lá de um sítio passou na hora com uma caminhoneta e me viu naquele estado todo ensanguentado. 2 rapazes me pegaram, me colocaram em cima daquele carro, como pega um boi, um porco, jogaram lá, levaram para o hospital. E eu acordei, um monte de médico tirando os parafusinhos da bicicleta na minha barriga. E quando a enfermeira percebeu que eu estava acordando, ela: Antônio, está bem? Estou bem, mas cadê a minha bicicleta? Antônio, pelo amor de Deus, por que você está perguntando? Você está todo quebrado, você está arrebentado, Antônio. Foram muitos dias naquele hospital. Sabe o que o pastor fez?
E os irmãos empresários sabiam que era o meu desejo de poder andar de bicicleta. Compraram uma bicicleta menor, pegaram 2 pneus, aro menor do que o pneu de trás, e soldaram ali e fizeram um quadriciclo para mim. Eu tô lá no hospital comendo aquela sopinha de macarrão, aí chega pastor, bicicleteiro e engenheiro. Olha para mim e diz assim, ó, sorria, teu sonho chegou. Aí eu disse, qual sonho, irmão? Não, olha, nossa, agora você vai sair daqui e você vai andar de bicicleta, certeza. Quando eu vi aquela bicicleta do capeta lá, aquela bicicletinha do ET, eu lembrei do ET. Olha, igualzinho a bicicletinha dele. Falei, olha, irmãos, esse negócio não é de Deus para minha vida, não. Deus, eu quero andar com uma bicicleta de 2 rodas. Não, se fosse para mim andar de 4 rodas, Deus não teria me tirado de uma cadeira de roda. Aceita, Antônio, que você não vai morrer. Amados, eu não vou morrer por causa de uma bicicleta. Mas isso para mim não. Eu não aceito não. Leva embora. Eu não aceitei a bicicleta deles. Eu fiquei 20 dias naquele hospital. O doutor fez um conchavo com o pastor, para o pastor não me liberar. E catou a minha bicicleta toda quebrada e escondeu. E 25 dias eu lá no hospital pedindo para sair de lá. Só tinha eu de paciente. O médico chegou, me olhou, falei com ele assim, doutor, me libera para mim ir embora. Eu preciso voltar para minha casa. Não, Antônio, eu não posso. Tenho ordem para não soltar você agora. Aí eu era olhado pela promotoria da PAI, que prestava assistência. Eu era vigiado pelos irmãos da igreja. Eu era vigiado pelo pastor. Então o pastor se sentia com medo. O médico passou e não falou nada e eu esperei ele ir embora. Ele saiu, passou uns 40 minutos, eu bolei um plano. Eu pulei a janela lateral do quarto onde eu estava. Tinha um tambor, esses tambor grande de óleo diesel, encostado no muro. Pulei para cima daquele tambor e pulei para cima do muro e eu fui embora. Eu fui procurar quem é que estava com a minha bicicleta. Eu achei a minha bicicleta escondida, toda arrebentada, levei para casa. Rasguei uma camiseta minha, amarrei naquela bicicleta no pé da minha cama, no pé das cadeiras onde eu dormia. E aí eu fui para a oração, falei, Senhor, o que eu pude fazer, eu fiz. Foram 180 dias tentando montar numa bicicleta. Foram 16 ossos que eu quebrei. Agora, Senhor, eu não aguento mais. Eu gostaria que o Senhor me desse equilíbrio. E eu fui orar, irmãos. E eu chegava da faculdade, dobrava o meu joelho naquelas pedrinhas britas, o meu quarto, pedrinhas britas, sem energia elétrica, sem água, sem nada, com fome. Eu ia orar no meio daquelas pedras, o cansaço vinha, o sono vinha, eu dormia de joelho para levantar pela manhã, aquelas pedras machucavam, mas eu levantava. Isso, eu fiz um propósito de orar durante 15 noites ali naquele lugar. Na última noite, eu estava orando pela madrugada, o meu quarto se apoderou de uma orquestra. Eu dormindo de joelho, eu escutei tocar instrumento de sopro, era instrumento de sopro, e o meu quarto começou a ficar um aroma cheiroso, começou a exalar um perfume dentro daquele quarto, e juntamente com aquela música tocando, as paredes do quarto parecia que ia vir abaixo e ia levar para o céu, embora. E aí eu comecei a chorar.
porque eu sabia que era a presença de Deus ali. E eu levantei a mão no meio daquela fumaça cheirosa. E quando eu levantei a mão, eu senti que alguém tocou na minha mão e disse para mim assim: ó, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu estou com você, estive com você em cada queda que você levou na cidade. Eu começava a ouvir aquela voz falando dos detalhes que eu passei naquela cidade. Mas aí ele disse para mim assim: ó, estou pegando na tua mão, estou te dando a cura hoje. Essa cidade vai conhecer você hoje que me adora. Deus falou comigo assim: a cidade vai ter que conhecer você. Pega a sua bicicleta, leva lá no bicicleteiro. 5 horas da manhã, irmão, já era. O barulho foi tão grande que os vizinhos começaram a ouvir. Eu levantei, irmão. Eu não tomei café, eu não tomei água. Eu desenrolei a bicicleta, coloquei nas costas e levei lá no bicicleteiro. Cheguei lá às 5h40 da manhã, era perto do quarto onde eu estava. E eu dizia: ei, acorda! E eu falava o nome dele, e aí a irmã acordou e falou para mim assim: o que foi, Antônio, o que aconteceu? Eu disse: irmã, fala para o irmão levantar, que eu tenho um recado de Deus para ele tem que levantar para consertar a minha bicicleta, tem que ser agora. Antônio, está chovendo, meu filho, vai embora, é domingo, Antônio. Aí ela fechou a porta e voltou a dormir. Aí eu pulei o muro da casa dela, eu sabia aonde que era o quarto dele, e fui lá, na janela do quarto dele. Ele levantou, ele sai para a porta vermelho, pegou a minha bicicleta, não tomou nem satisfação, abriu a oficina e está lá, troca pneu, remenda pneu, troca raia e conserta. E aí olhava para mim e me provocava e dizia assim para mim assim: então, quer dizer que hoje vai ter culto de velório aqui hoje? E conserta e coloca pedal novo e vai. E 7 horas da manhã, a bicicleta está inteirinha, montadinha. Está aqui, Antônio, eu quero que você some da minha frente. Você tem 10 segundos para sair da minha frente. Falei: ó, varão, eu não tenho dinheiro para te pagar não, mas Deus vai me dar. Deus vai usar alguém para vir aqui pagar o senhor. Ele falou para mim assim: você some daqui agora. Irmãos, eu coloquei a bicicleta para fora, levantei os olhos para o céu, lembrei de tudo o que aconteceu. Para mim chegar até ali, eu vou andar de bicicleta hoje. Eu orei assim, ó: Senhor, o Senhor permitiu que eu chegasse aqui até agora, Senhor. Está chovendo, os pneus dessa bicicleta que é bem fininho, qualquer coisa escorrega. Eu comecei a contar isso para Deus. E eu vou montar. E o Espírito de Deus é sobre a minha vida. Coloquei ela assim, o pé esquerdo já passou para lá, e eu já estava quase querendo equilibrar. Segurei ali a parte do guidão de baixo, e eu comecei, o meu pé direito entrou na sapatilha direita do pedal, e o pé esquerdo eu ainda mantive ainda no chão, escorregando. Comecei a soltar os freios dela. Como era descida, uma avenida grande que tem lá, ela começou a descer comigo, chovendo, fininha chuva. Comecei a descer com ela, e 5 metros, e 10 metros, e 20 metros, e aí eu vi que eu não caí mais com ela. O pé esquerdo encaixou automaticamente na pedaleira esquerda. Aí, meu amigo, não deu para ninguém. Cada pedalada que eu dava, eu dizia: glória a Deus! Eu fui lá no final da cidade, eu voltei no começo da cidade, fui batizado com o Espírito Santo.
Eu comecei a ser um louco ali, falava em uma língua ali que ninguém entendia. E as pessoas acordando por volta de 8 horas da manhã, me via, olha lá o Antônio andando de bicicleta. A promessa de Deus na tua vida, ela não vai falhar nunca. Se Deus prometeu, a palavra diz que Ele não é homem para mentir para você, não. Mas você tem que fazer a sua parte. E nunca mais eu parei de andar de bike.